Oi, boa tarde, obrigado pela presença. Vamos lá, a primeira pergunta é sobre o Facebook, né? Você falou bastante de segurança, principalmente do usuário, né? Eu queria saber o seguinte, por exemplo, teve aquela polêmica, foi todo mundo falou disso, quando o Facebook, de uma vez só, derrubou uma série de páginas e perfis, né? Sem nenhum aviso prévio e simplesmente sem nenhuma justificativa. Eu tenho vários amigos, que simplesmente não conseguem nem entrar na rede novamente. Ele simplesmente, quando coloca lá que ele é ele, simplesmente o cara não consegue mais ter um perfil dele próprio, não é um perfil fake, não é nada disso. É o Joãozinho quer fazer um perfil, ele entra lá, coloca lá, sou o Joãozinho, né, pelo número do celular ou da RG, não sei como agora, o cara simplesmente não consegue mais ter perfil. Eu queria saber o seguinte, qual é a justificativa que o Facebook dá para esse fato ter ocorrido naquela época e para até ainda hoje essas pessoas não conseguirem criarem os seus perfis? Obrigada, deputado, pela pergunta. Ela me dá a oportunidade de esclarecer uma das políticas da empresa, que a empresa chama de comportamento inautêntico coordenado. Eu só, antes de responder, eu queria, talvez eu não tenha me feito clara na pergunta anterior, mas eu queria dizer que a empresa PayPal não tem nada a ver com a empresa Facebook. Só para deixar isso claro. O deputado, o comportamento inautêntico coordenado, Facebook define esse tipo de comportamento nas suas plataformas como grupos de contas ou de páginas que agem em conjunto para enganar as pessoas sobre quem eles são e o que eles fazem. Essa é a definição que todos encontram se entrarem na nossa... nas políticas da empresa, vou encontrar essa definição. Então, quando a empresa ela encontra campanhas nas quais o uso de contas falsas é central para a operação, ela remove todas as contas inautênticas e autênticas, páginas ou grupos que estão diretamente envolvidos naquela atividade. Isso gera um pouco de confusão, porque as pessoas acham que apenas contas falsas cairiam nesse tipo de investigação e, vamos dizer, atitude da empresa. Mas o que a empresa verifica ali é a atividade de grupos, né? Então, é necessário ser central o uso de contas falsas, mas muitas vezes essas contas falsas estão associadas a contas que não são falsas, são contas que são geridas, contas ou páginas por pessoas reais, e neste caso, quando a empresa investiga que existe esse tipo de coordenação, a decisão ela é tomada com base na cumplicidade daquela rede. Então, a decisão para a remoção de uma rede de CIB, de comportamento inautêntico coordenado, ela é tomada quando a empresa tem indícios suficientes de que a rede como um todo viola as suas políticas. O Facebook tem buscado dar, deputado, cada vez mais transparência a essa política em especial e as ações contra comportamentos inautênticos coordenados, e nesse sentido tem publicado aí relatórios, inclusive mensais, que detalham quais foram as contas removidas. Isso já aconteceu algumas vezes, né? 2018, recentemente também. Então, o que a empresa acho que tem melhorado bastante nesse sentido é dar mais transparência à própria política, mas também ao que foi removido ali, ao que caiu. Não, eu entendi a sua resposta, mas assim, eu vou me permitir então deixar uma crítica, porque eu conheço não uma ou duas pessoas, eu vou te dizer que eu conheço pelo menos, sei lá, umas 8 ou 9 pessoas que não tem absolutamente nada a ver com nenhuma conta falsa e simplesmente tiveram não só os seus perfis removidos, como a impossibilidade de entrar novamente na rede. E são pessoas que absolutamente não têm a menor relação com nenhuma conta falsa, né? A pessoa simplesmente, de uma hora para outra, sem saber o porquê, foi derrubada, não consegue voltar, e até hoje, ela não sabe por que não consegue. O que isso estimula? Novamente, estou deixando uma crítica aqui. Estimula essa pessoa a fazer um perfil falso. E é o que essas pessoas fizeram. Então, assim, vocês removeram o perfil verdadeiro dessas pessoas sem nenhuma justificativa, impediram que ela entrasse novamente, e essas pessoas hoje estão em perfis falsos. Então, deixo aqui uma crítica que algo está errado. Em relação ao Instagram,
Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo e, novamente, assim, eu realmente tenho dificuldade de entender, né, o porquê que isso acontece, porque eu trabalho com o YouTube e eu tenho um Instagram que é uma das minhas ferramentas de trabalho. Eu vou dar um exemplo objetivo de uma postagem que eu fiz. Teve uma postagem, uma polêmica com um cara chamado Dan Bilzerian, né, que é um cara aí que posta foto, ele com um monte de mulher de biquíni, etc. Tá, né, até para deixar claro, eu acho isso uma babaquice, mas enfim, o cara faz isso. E eu peguei e fiz uma postagem ali com 4 fotos ou 5 fotos, colocando basicamente o seguinte: qual que é a diferença? Por que que um é permitido e outro não dentro da plataforma, mas aí mais questionando justamente as pessoas que olham e cancelam um e não o outro. E eu usei algumas fotos, por exemplo, da Anitta, né? E especificamente na foto da Anitta, que eu coloquei, uma foto que ela tá de maiô, me tiraram ali, tiraram a postagem, disseram que não era adequada para o Instagram. Só que eu gostaria de saber o porquê, porque realmente eu usei uma postagem do próprio Instagram da Anitta. Então eu peguei postagens que eu vi no Instagram, dei prints, e coloquei ali e falei, por que que um pode e outro não pode? Em nenhum momento eu falei, usei palavras de ódio, como você pode classificar, xinguei, denegri, fiz um call to action no sentido de, tipo, vá lá e xingue esta pessoa, de jeito nenhum. Ao contrário, eu até elogiei, falei, por que que certa beleza é permitida de ser exibida e certa beleza outra não? Né? E eu gostaria de saber realmente por que que esse tipo de postagem, por exemplo, no meu caso, foi removida. Obrigada, deputado, pela pergunta. Eu queria só enfatizar em relação enfim, aos casos que você traz aqui anteriormente, né? De fato, as políticas existe uma previsão de que os usuários podem eventualmente ser banidos a depender da gravidade da violação, o que explicaria, por exemplo, a impossibilidade de um retorno, mas eu não conheço esses casos específicos, mas havendo violação, eu entendo que a partir de uma leitura da política e das investigações que ocorrem, eles podem sim acontecer. E eu não consigo comentar o seu caso específico, porque eu não sei o que mais tinha de contexto ali. Eu não consigo nem aventar aqui as possibilidades. Eu também não. É justamente isso que eu quero até aproveitar a sua presença para justamente deixar, olha, a gente realmente precisa de transparência nesse sentido, porque eu respeito as políticas de uma empresa privada, que é o Instagram, e eu quero estar dentro do que aquela política prega, certo? Agora vocês removem uma postagem minha e eu realmente não sei o que isso. E isso não é uma coisa específica com isso, acontece muito. Eu posso dar outro exemplo para você. Tem um cara que eu acabei de ver isso, foi o quê? 15 dias. O Instagram dos irmãos Piologo, eles são bem famosos aqui, onde eles fazem o desafio da calça. 2 caras seguram uma calça e o cara pula de cueca dentro da calça, certo? Foi removido por atentado ao pudor. E aí eles mesmos, no próprio Instagram deles, colocaram inúmeras outras postagens de outros homens de cueca, de mulheres de calcinha sutiã, rebolando a bunda, etc. E ali não cai como... Então, qual que é a minha crítica? É justamente isso que gera a revolta. É a subjetividade no critério. Porque se você tem um critério objetivo, olha, aqui você pode, aqui você não pode, ok, fica claro para todo mundo. Agora, a sensação que nós temos, e novamente, não é um caso isolado, não é a sensação do Arthur ou de poucos grupos que você vê por aí, eu até estou tirando essa discussão do âmbito político. Você vê que é realmente geral uma insatisfação com a política de vocês, porque ela não é clara, ela simplesmente não é clara. Certas coisas podem nas mãos de uns e as mesmas coisas não podem nas mãos de outros. Então, novamente, deixo a crítica aqui do porquê, né, que uma coisa faz e outra não. Mas vamos lá, novamente, você disse depois, eu sei que o Facebook agora também está cheio de regras, eu não sei o Instagram, para patrocínio de posts, etc., e eu até justifico aqui o porquê eu estou perguntando mais para você e não para o Twitter, porque o Twitter, por exemplo, não tem algoritmo, tá? E aí eu pergunto para você, né? Nós vivemos numa democracia onde, por exemplo, o processo eleitoral ele é medido ali nos segundos, né? Nos milésimos de segundo. Né? Você vai escolher um partido ali, ele tem ali um tempo exato de TV, é tudo ali realmente muito medido. Eu gostaria de saber de você, usando a palavra, inclusive, que você disse, qual a segurança que eu, como político, tenho de que o seu algoritmo não vai beneficiar político X ou Y?
em termos de entrega, em termos de redução ali de entrega de conteúdo? Qual a certeza que eu, como um cidadão, um eleitor, e até como um agente político, tenho de que a sua plataforma, ela não vai tratar diferente político A ou político B? Obrigada, deputado Arthur. É uma pergunta super legítima, bastante interessante, e como funcionária do Facebook Brasil, e repetindo as palavras que o nosso CEO, Mark Zuckerberg, disse na semana passada ao testemunhar para a Comissão de Comércio nos Estados Unidos, também foi perguntado nesse sentido, eu reforço que não existe nenhum tipo de política que tenha como objetivo privilegiar um partido ou uma orientação política em detrimento da outra. Isso não existe na plataforma, de forma alguma. Desculpa te interromper, mas duas coisas, eu já esperava essa resposta. A primeira é, qual a garantia que eu tenho, além da sua palavra e a palavra do Mark Zuckerberg? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, qual a garantia que eu tenho que mesmo perante a boa intenção de vocês, vamos supor que, por exemplo, o Mark Zuckerberg realmente fale, olha, aqui nós não vamos beneficiar A ou B. Qual a garantia que eu tenho que isso, ainda que de forma não intencional, esteja acontecendo? Por exemplo, eu faço uma postagem política defendendo a tese A. Muitas pessoas comentam, como você mesmo disse, não acredito, isso é fake, isso não é verdade, estou dando um exemplo. E aí o algoritmo automaticamente reduz a entrega dessa postagem, enquanto uma tese B política, por exemplo, que não tem essa militância, não tem essa política de pessoas comentando contra essas palavras específicas, continue ali tendo a sua entrega 100%. Deputado, sobre os algoritmos, acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho nesse tema. Cada pessoa no Facebook tem um feed de notícias que é diferente e que ele sempre vai estar de acordo com as suas preferências, né? Então, o meu feed de notícias, ainda que eu e você cliquemos, façamos ali a mesma busca ou tenhamos contato com o mesmo conteúdo, o meu feed vai ser diferente do seu. Então, eu queria reforçar a frase de que não existe lugar para ideologia nos algoritmos. Suprimir conteúdo com base em ponto de vista político, ele é diretamente contrário à própria missão do Facebook, que é dar voz às pessoas. Então, é óbvio que existe uma decisão da empresa, eventualmente, por privilegiar, como alguns anos atrás o Facebook privilegiou, no feed de notícias, conteúdos de familiares e amigos, e notícias locais, por exemplo, em detrimento de outras, mas essa é uma decisão de negócios, que não está de forma alguma orientada a nenhum tipo de ideologia. A intenção da empresa é que cada vez mais conteúdos sejam priorizados aí em relação ao que os usuários das plataformas estão enxergando. Obrigado pela resposta novamente. Eu acho que, de novo, né, eu não quero, pelo amor de Deus, aqui dizer que você não está tendo uma performance satisfatória, mas realmente essa resposta não me agrada. Porque o que eu entendi foi, a plataforma não tem intenção de privilegiar A ou B, e eu realmente não estou aqui querendo dizer que tem. Eu não estou falando, vocês privilegiam, apesar do próprio Mark Zuckerberg ter falado que o Vale do Silício é predominantemente ali de pessoas com viés progressista, eu realmente não estou vindo aqui fazer ilações. Mas a verdade é que não há garantia. Então a verdade é essa, não há garantia de que, ainda que não intencionalmente, a plataforma não beneficie A ou B. Enfim, para finalizar, eu gostaria realmente, isso é uma coisa que eu realmente tenho uma dúvida muito profunda em relação a isso, e eu gostaria de saber, de uma representante da Facebook e do Instagram, o que é discurso de ódio e bullying. Ótimo, eu vou inclusive, deputado, me permitir aqui trazer a nossa definição. Eu queria aproveitar para dizer que uma das iniciativas da empresa nos últimos anos, muito forte, tem sido tornar as suas políticas cada vez mais transparentes e com uma linguagem cada vez mais acessível, tá? O Facebook, de fato, tem muito orgulho em ser uma plataforma para todo o espectro de discursos, mas ódio não tem lugar no Facebook. E combater o discurso de ódio é uma das
principais prioridades hoje da empresa. Então, você deve saber disso, a empresa ela age e remove sempre as publicações quando ideias e opiniões cruzam aquela linha e se transformam em discurso de ódio. As regras contra discurso de ódio, elas são bastante claras, né? Então, a empresa entende que discurso de ódio sejam aqueles conteúdos, e aqui eu vou me permitir ler, tá? Que atacam diretamente as pessoas com base em o que a empresa vai chamar de características protegidas. E aí, características protegidas são raça, etnia, origem nacional, afiliação religiosa, orientação sexual, sexo, gênero, identidade de gênero ou uma deficiência ou doença grave. Agora, eu queria reconhecer aqui também, deputado, que decisões sobre o que constitui ou não discurso de ódio, elas são muito difíceis de serem tomadas, elas não são fáceis. O discurso de ódio, ele pode ser discurso de ódio num contexto entre pessoas A, B e C, dentro dessa cidade, e não ser em outro. Então, eu não quero de forma alguma aqui afirmar que acertamos sempre, porque é impossível. A inteligência artificial não está ainda nesse nível de avanço. Ela melhorou muito. Hoje o Facebook já consegue identificar proativamente 89% do discurso de ódio que ele entrega na plataforma. Alguns anos atrás esse percentual era muito mais baixo, mas eu diria que de todas as áreas de atuação, vamos pegar um exemplo muito simples, exploração sexual de menores. Né, se a gente mostrasse uma foto aqui de exploração sexual, ninguém ia discutir se é ou não é, se tem que ficar ou não tem, se é liberdade de expressão ou não é. Mas no que tange a discurso de ódio, o contexto, a forma de se dizer, a própria língua que é utilizada, de fato é muito difícil. Eu queria reconhecer isso aqui na minha resposta. Obrigado pela sua resposta. Realmente é o que eu esperava. É uma coisa realmente muito difícil. A gente pode ter um exemplo do que aconteceu hoje. Né, hoje, acho que todo mundo viu o caso daquele rapaz que humilhou o entregador de aplicativo, inclusive sendo racista. Uma coisa interessante de se observar é que, por exemplo, durante toda a manifestação daquele rapaz que foi racista, em nenhum momento ele usou as palavras-chave negro, preto, negrinho, isso ou aquilo. E ele foi racista sem utilizar isso. Né? Então, eu realmente acho que é extremamente difícil para uma plataforma tentar identificar o que é, de fato, um discurso de ódio, o que seria bullying, sem a análise humana. Então, se eu puder, humildemente aqui, como um usuário, como um cidadão, né, jamais como um deputado, membro de uma CPI, assim, pelo amor de Deus, não. Justamente como um cidadão aqui, deixar uma sugestão, é que, por favor, não caiam nessa ilusão de achar que estar dentro de certa patrulha, de parecer estar fazendo algo bom, né, é necessariamente, objetivamente, estar fazendo algo bom. Porque quando vocês... E eu já tive inúmeros conteúdos que eu tive muito trabalho para fazer, simplesmente retirados da plataforma, sendo uma explicação, com essas características genéricas. Olha, o seu vídeo não pode estar aqui porque ele é bullying. O que é bullying? E aí de novo, é um discurso, eu tirando sarro do Lula, eu tirando sarro de outro candidato, isso é bullying, mas então não pode mais dar risada. Então, assim, justamente por ser difícil, né, eu até deixo aqui uma reflexão diante das minhas perguntas e das suas respostas, que a gente, por favor, pare, né, de tentar criar uma linha objetiva onde há algo subjetivo, porque a gente necessariamente vai ser injusto. Né? Então, eu quero agradecer demais a sua presença, me perdoe ter feito essas perguntas um pouco mais ácidas, mas realmente é o que realmente me incomoda, e acho que a subjetividade, a dificuldade desses assuntos, elas devem ser tratadas com muito cuidado para que a gente não cometa ainda mais injustiças, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado.